nós aqui da Comissão do Direito das Famílias, Criança, Adolescente e Sucessões, aqui da subseção de Paranavaí, a nossa reunião mensal ordinária. Nós vamos ouvir hoje, eu, como presidente que estou, e os membros da comissão, vamos ouvir, então, a nossa colega, a doutora Isabela Churoff Mira, que vai abordar o tema, o poder do marketing de conteúdo na advocacia. Doutora, muito boa noite. Gostaria de cumprimentar também os membros dessa comissão que estão presentes, doutor Eduardo Campos, doutora Caroline Piton, doutora Caroline Watanabe, doutora Yara Yoneyama, doutora Jennifer Borges, doutor José Carlos Bertac Júnior, e cumprimentando os senhores, eu cumprimento todos os participantes aqui da reunião. E convido quem não ainda é membro da comissão, da nossa Comissão do Direito de Família, eu convido vocês a participar, tá bom? Então, eu agora passo a palavra para a doutora Caroline, para apresentar a nossa palestrante advogada convidada e fazer as primeiras declarações. Obrigada, doutora, com a palavra. Boa tarde a todos. Eu vou cumprimentar primeiro, agradecer a Isabela, que aceitou o nosso convite de estar aqui conversando com a gente, está explicando sobre o marketing. Eu sempre vejo ela super atuante no Instagram. Quando a gente pensou nesse tema, já lembrei logo dela. Então, eu vou fazer um breve relato do currículo da Isa, para daí ela começar a falar para a gente. A Isabela foi graduada em Direito pela Universidade Unicesumar. Ela é pós-graduada em Direito Civil e Empresarial pelo Instituto Damásio de Direito, advogada e gestora do seu próprio escritório, localizado em Amaporã, desde 2017. Ela atua também na área de Direito Civil em geral, com ênfase no direito contratual e negocial, além das demandas na área de Direito de Família. Ela utiliza as redes sociais para o marketing de conteúdo jurídico desde 2019, prospectando clientes e ensinando a prática da advocacia a outros advogados através da mentoria especializada. Então, com vocês, a doutora Isabela. Boa tarde, obrigada, Carol, obrigada a todos pelo convite. Doutora Fernanda, agradeço muito o convite, estendo meus cumprimentos a todos no seu nome. Fiquei muito feliz quando eu fui convidada pela Carol para fazer essa explanação, porque a cada vez mais a gente tem observado como o marketing é interessante e por conta de tantas modificações, tantas mudanças tecnológicas que a gente vem passando nos últimos anos, a gente sente, nós advogados iniciantes ainda, e até os advogados, com mais tempo de carreira, a gente sente muita dificuldade em aplicar o marketing de conteúdo, de entender o que é o marketing de conteúdo, de saber como que a gente pode utilizar essa ferramenta para prospectar cliente. E esse tema, embora nós estejamos na Comissão de Direito de Família, ele vai abranger para absolutamente todas as áreas, porque nós precisamos praticar o marketing jurídico na advocacia, que é uma forma lícita, é uma forma que está nas diretrizes da OAB para a gente prospectar cliente, e para que cada um se destaque dentro da sua área de atuação. Eu vou começar a falar com vocês, inicialmente, o que é o marketing de conteúdo, porque acredito eu que ainda muitas pessoas têm dificuldade em compreender, tecnicamente, o que é o marketing de conteúdo, de identificar como pode aplicar o marketing de conteúdo na advocacia. E vou fazer só uma explanação importante. Nós temos atualmente o provimento 94 de 2000 da OAB, que disciplina as regras da publicidade, propaganda e informação na advocacia. Só que, aí vocês imaginam, 2000, nós estamos em 2021, a advocacia sofreu, acho que o maior avanço tecnológico na publicidade nos últimos 3 anos, mais ou menos,
onde a gente vem observado uma crescente atuação do advogado nas redes sociais. E esse provimento, ele está deveras desatualizado, porque não tem como nós... Até o código, até outras legislações já atualizaram depois dessa data, enfim. Então, não tem como nós acharmos que esse provimento ainda é suficiente para nós. Então, a OAB, em campanha nacional, eles estão planejando mudar esse provimento, né? Tem já algumas propostas, alguns quadros comparativos, já tem pesquisa dentro das comissões para que os advogados palpitem também sobre essas mudanças. Então, nós vamos ter mudanças muito significativas, acredito que nesse ano ainda sobre a publicidade, os limites, principalmente, não sei se todos aqui já tiveram contato com o provimento 94, ele é muito genérico. Nós não conseguimos entender o que é a publicidade informativa, o que é permitido, o que não é, né, quais são os limites, porque realmente é muito básico, né? Simplesmente diz, pode fazer isso, não pode fazer isso, mas não diz o que é permitido ou não. Então, a primeira proposta, né, que eu vejo aqui num quadro comparativo do provimento, até depois, se vocês quiserem, eu posso encaminhar para a doutora Fernanda disponibilizar para os membros, né, que eu recebi de uma membra da comissão da advocacia iniciante lá de Curitiba, da subseção. A primeira ponto que eu observo que é muito interessante é a descrição do que é o marketing de conteúdo jurídico. Né? Vou até pedir licença para ler. O marketing de conteúdo jurídico é uma estratégia de marketing que se utiliza da criação e divulgação de conteúdos jurídicos por meio do compartilhamento de conhecimento jurídico voltado para a consolidação profissional. Ou seja, o marketing de conteúdo é simplesmente você utilizar a sua técnica jurídica, o que você aprendeu, o seu conhecimento e compartilhá-lo a serviço da sociedade. Então, você explica o que é uma guarda compartilhada, você explica o que é um contrato, você explica quais são os direitos e deveres de um consumidor. E isso de uma forma realmente informativa. Você tem como objetivo naquele conteúdo disseminar informação para que as pessoas cada vez mais tenham acesso, né, as informações que muitas vezes só quem está na área ali consegue compreender um pouco melhor. Então, um grande passo que eu já vejo nesse novo provimento que está sendo analisado é a discriminação exata de cada área dentro do marketing de conteúdo, cada área dentro do marketing jurídico. E eu acredito que isso será de grande evolução para a advocacia, porque hoje em dia o provimento que nós temos só diz que é permitida a publicidade informativa do advogado, desde que se limite a levar conhecimento do público em geral, dados objetivos e verdadeiros a respeito de serviço da advocacia. Não tem mais especificações. Então, falta muito essa informação e a gente começa a identificar essa deficiência de informações, né, de um provimento, uma legislação, de uma orientação para nós, quando a gente percebe como os advogados têm falta de conhecimento nisso, como eles não têm conhecimento disso. Né? É muitíssimo comum a gente vê, geralmente, nas redes sociais, advogados fazendo uma captação indevida, fazendo propaganda irregular, fazendo um conteúdo que não pode. E, às vezes, você vai questionar, né? Eu tenho o hábito de, quando é uma pessoa que eu tenho um contato, eu dou um toque, né, na amizade, né, com todo respeito, quando eu tenho abertura com a pessoa, de, olha, fulano, tenta repensar essa parte, porque pode ser que seja entendido como uma instigação ao litígio, né, tá muito explícito essa propaganda que você está fazendo, então observe melhor as palavras. Também oriento bastante para os meus alunos da mentoria, para pessoas que eu tenho mais contato, porque a gente acaba se perdendo no limite. E a resposta que eu mais ouço é, mas então o que pode? Porque eu não achei na lei o que pode. As pessoas têm muita dificuldade de identificar. E hoje, o marketing de conteúdo, ele é a melhor forma da gente prospectar a clientela de uma forma correta, né, dentro das diretrizes da ordem, e que vão ser efetivas, porque hoje em dia, quando a gente fala sobre marketing de conteúdo, a gente pensa nas redes sociais, que é o fato. Né? E todo mundo está nas redes sociais, até minha avó está nas redes sociais. Então, todos os nossos clientes hoje, né, não sei se em absolutamente todas as áreas, mas a grande maioria dos nossos clientes hoje estão nas redes sociais. E eles nos encontram por lá.
Tanto que, por exemplo, quando vocês vão procurar uma informação sobre uma clínica médica, uma informação sobre um produto para comprar, um serviço para contratar, a gente geralmente pesquisa no Google, né? A gente pesquisa no Instagram qual que é a procedência daquele estabelecimento. Então, nós já temos esse hábito de procurar nas redes sociais ou nas ferramentas de busca os serviços que nós queremos contratar, os produtos que nós queremos comprar. Então, a advocacia tem que partir tem que pegar esse nicho, né, essas pessoas que estão procurando serviços e também estar ali, porque as pessoas têm que ser, os advogados têm que ser encontrados pelas pessoas nas redes sociais também. E isso a gente pode fazer sem violar o código de ética. Por isso que é muito importante conhecer inicialmente os limites, né, a linha é tênue, né, entre o que pode e o que não pode, porque, por exemplo, quando nós falamos de um exemplo que tem sido bem abordado, tem alguns grupos de comissão da CAI que eu tenho participado, né, sobre a discussão do novo provimento, mandaram foto assim, esse tipo de publicação mostrando uma decisão que foi julgada procedente, né, a gente tira a foto do Projude e posta no Instagram. Isso pode? Aí o pessoal, não, isso não pode. Você não pode postar uma decisão favorável, uma concessão de liminar, um recurso provido. Você não pode fazer esse tipo de postagem, porque é uma linha tênue. Daí a gente começa a identificar, né? É uma linha tênue. Daí você fazer esse tipo de postagem, você acaba instigando o seu leitor ali, né? A pessoa que está te assistindo, para dizer, olha, esse advogado consegue causa ganha, ele tem causa ganha, então eu vou atrás dele, vou tentar contratá-lo, porque ele vai ganhar meu processo. Olha aqui, esse advogado é bom, porque ele só ganha. Então, você acaba fazendo uma publicidade pelo seu êxito, e isso não é permitido pelo provimento, né? Então, esse já é um limite, você não pode fazer menção a causas ou a demandas em que você atuou e você obteve êxito. Mas isso acaba que não é uma questão muito trabalhada, né? As pessoas têm dificuldade de entender essa linha tênue. Da mesma forma, o que não é correto por exemplo, você faz uma publicação lá sobre o que é a guarda compartilhada, básico, né, da área da família, enfim. Então, você coloca. Ao final da postagem no Instagram, você escreve: ficou com dúvidas? Entre em contato comigo e saiba sobre os seus direitos. Isso acontece muito, muito. A gente observa muito quem está ali nas redes sociais, que segue perfis jurídicos, vê como isso acontece. E, primeiro, essa frase não tem relevância nenhuma para o seu conteúdo, né? Primeiro de tudo, porque se você lá fez um conteúdo super técnico, jurídico sobre o assunto, para que você vai colocar? Ficou em dúvida? Entre em contato, né? Não agrega. E também infringe o código de ética e o provimento, porque você está instigando o seu leitor a ir contratar você, porque você sabe, porque você fala, né? Você está atingindo pessoas ali indeterminadas e você está instigando ele a te procurar por litígio. Então, são questões muito simples, né, que às vezes a gente percebe essa linha tênue, mas a gente acaba pecando nesse ponto. E é por isso que os advogados têm que entender, primeiramente, os limites. E, por um outro lado, entender como isso pode ser valioso para o exercício da advocacia. Porque hoje, como eu disse anteriormente, todo mundo está nas redes sociais. Então, a partir do momento que você posta lá nos seus contatos, né, e você está lá no Instagram, você posta que você está trabalhando num caso, que você está fazendo um contrato, que você está redigindo alguma petição, tudo isso sem mostrar o êxito, né, daquela forma dos limites. Você posta ali, olha, estou falando sobre um caso de guarda compartilhada, que a situação peculiar aconteceu assim, assim, então você compartilha um pouco da sua vivência também. As pessoas vão começar a notar que você é advogado, as pessoas vão notar que você está fazendo esse trabalho interessante e vão te procurar. Isso é fato, isso acontece. E aí a gente volta para uma outra parte, né? A gente passa para uma outra parte. O marketing de conteúdo, ele tem diversas especificações dentro. Por exemplo, a persona, né? O público-alvo que você está querendo atingir naquela sua postagem. Então, se é o cliente final, você precisa utilizar uma linguagem mais clara, né, menos técnica. E se você está falando para outros advogados, como é o meu caso, que eu tento atingir hoje advogados para prestar consultoria, para fazer mentoria, para fazer parcerias. Então, hoje esse é o meu público no Instagram. Mas mesmo assim, quem está nessa parte não deixa de prospectar clientes, porque eu já prospectei clientes pelas redes sociais, mesmo não sendo o meu foco, né? Então, isso é para a gente começar a entender como isso funciona.
E principalmente hoje, num mercado que está saturado, que não é uma palavra que eu gosto de utilizar, porque eu não acredito nisso. Eu acho que o mercado está saturado de gente que faz o mesmo, né? De gente que não evolui, que não tenta fazer uma inovação, enfim. Então, no mercado onde a gente vê que tem muitas pessoas trabalhando na mesma área que você, enfim, principalmente nós aqui, familiaristas, né, que podemos falar, como que você vai se destacar? Como que você vai fazer o seu cliente chegar a você e não ao fulano? Ele precisa te ver. Então, atingir esse público é através das redes sociais, porque todo mundo está, volto a dizer, a gente tem que partir desse princípio de que todo mundo está lá. E quando as pessoas, você começar a atingir um público, e o público são pessoas ao seu redor, são os seus familiares, são os seus amigos, são os conhecidos que te vêm lá fazendo uma postagem e compartilham com uma pessoa, olha aqui, que nós estávamos falando aquele dia, né? Quantas vezes aqui na cidade, que é uma cidade pequena, mas né, é só um retrato da situação, quantas vezes eu já saí em algum local e eu fui abordada, é legal aquele vídeo que você fez, né? Não sabia sobre aquilo, e depois passa um tempo a pessoa me procura para fazer uma consulta. Então, isso acontece, é por isso que eu digo o poder do marketing de conteúdo na advocacia, porque ele realmente faz sentido, ele faz efeito, né? Ele surte esse efeito que nós queremos, que é a prospecção correta, né, dentro das diretrizes da OAB. Em relação... eu gostaria de abrir algo para questionamentos, assim, durante a fala, se alguém tiver algum comentário para fazer. Não temos? Ok, vou prosseguir, então. Ainda em relação ao motivo de você fazer o marketing jurídico, né? Uma das finalidades também do marketing jurídico é que você possa ampliar o seu local de atuação. Então, hoje nós estamos, né, basicamente, acredito que conheço quase todos aqui, nós temos, cada um tem um escritório, né? Então, tá ali no seu local de atuação, você acaba limitando a sua área de atuação aqui para a comarca de Paranavaí, fora alguns locais, às vezes você tem um pouco mais de contato, então você acaba limitando muito a sua atuação. Quando você passa a praticar o marketing jurídico, o marketing de conteúdo, você expande muito a sua área de atuação. Então, você pode ser procurado por clientes de qualquer local do Brasil, até porque hoje a gente sabe que 100% pode ser feito de casa, né? Você está aqui, você pode atuar em processos em outros estados, até em outros países. Então, isso acaba abrangendo muito a sua área de atuação. Outro ponto muito importante é a prospecção de parceiros. Então, por exemplo, embora aqui nós sejamos de uma maioria familiarista, mas eu acredito que no escritório de todos, a ideia também é prospectar outros tipos de demandas. Então, nós podemos prospectar parceiros. Eu, por exemplo, tenho uma parceira na área trabalhista que é lá de Pindamonhangaba, em São Paulo. Então, nós trabalhamos juntas na área trabalhista, ela tem expertise na área, nós nos conhecemos pelo Instagram, e hoje nós trabalhamos juntas em várias demandas na área trabalhista. Também faço parcerias para outros advogados, também sou procurada para isso, para consultoria em caso concreto. Então, a gente acaba ampliando muito o horizonte, né? Muitas possibilidades de trabalhar quando investe no marketing de conteúdo. E o marketing de conteúdo é simplesmente você passar a expor direitos, deveres, a sua rotina como advogado, tudo isso buscando disseminar as informações jurídicas, porque todos sabem, o advogado é uma profissão com função social, então nós precisamos prezar pela função social da advocacia, que é o cumprimento das leis, a rápida efetivação da justiça. Então, tudo isso, quando nós partimos desse princípio para falar sobre, né, para falar para as pessoas, as informações são disseminadas e a gente cumpre o nosso papel social. Então, é por isso que o marketing de conteúdo tem que ser iniciado, tem que ser um foco, né, desde já no começo da carreira, que até a Carol me disse que os advogados novos que estavam jurando, né, estavam iniciando na carreira, estão com dificuldade sobre isso, então já é um tema que tem que ser abordado. Não tenho certeza, porque já faz um tempo que eu saí da faculdade, não sei se hoje eles estão trabalhando mais isso dentro da universidade, porque deveria ser muito bem tratado, né? Porque faz total parte da advocacia.
e exemplos, né? Você pode, por exemplo, falar sobre a sua atuação na área de família unicamente, ou você pode abrir para direitos genéricos. O problema é que quando você quer falar sobre tudo, você acaba não conseguindo focar. Então, se você tem um objetivo, que é ali falar sobre direito de família, focar o seu conteúdo naquilo, tomar muito cuidado com aquelas publicações muito pessoais, que você posta uma foto ali de biquíni, uma foto de uma festa, enfim, coisas que às vezes tiram um pouco o foco do seu perfil profissional, se esse for seu objetivo, né? Claro, mas sendo o foco um perfil profissional, passar a fazer outros tipos de publicações, compartilhar a rotina como advogado, casos de sucesso do escritório, desde que não mostrem causa ganha ou êxito, enfim, questões acadêmicas mesmo que podem ser discutidas, que podem servir de informação. O que é muito aplicado no marketing de conteúdo hoje também é usar filmes, séries, novelas como inspiração. Então, a gente vê, por exemplo, até o Big Brother hoje está sendo inspiração para post jurídico, né? Eu tenho visto. Então, tudo que a gente vive no dia a dia pode servir de inspiração para fazer um post, para alertar o seu cliente sobre um direito que ele tem, né? Para disseminar um conteúdo informativo que vai auxiliar as pessoas. Então, é isso que eu imagino quando eu digo que o poder do marketing jurídico, que é você estar aqui e conseguir atuar em demandas em todo o país, né, ter processos em vários estados, você conseguir prospectar, inclusive, clientes de outros países, né, e você conseguir disseminar as informações, porque as pessoas precisam ter informações. Até porque a gente vê muito, ainda eu acredito que isso vai acontecer com vocês também, familiaristas, muitas pessoas entram aqui no escritório e perguntam: mas ele tem que pagar 30% da pensão, né? Porque eu já fiquei sabendo, já vi que é assim. É sempre 30%. Eu tenho 15 filhos, eu tenho que pagar. O meu 30% vai ser dividido em todos os filhos. Então, as pessoas têm uma visão muito errada dos direitos, porque elas ouvem aquele telefone sem fio, né? Vai falando para um, que vai falar para o outro, aí aumenta, diminui, enfim. Então, é por isso que nós precisamos exercer a função social da advocacia no marketing de conteúdo, para disseminar informações, para que cada vez mais as pessoas estejam informadas e, principalmente, né, sendo o foco, que elas contratem advogados, porque as pessoas precisam ser informadas. Por um exemplo, o que acontece muito, eu acredito que com vocês também, as pessoas que têm o hábito de fazer somente acordo verbal de pensão alimentícia, porque não tem um conhecimento, de repente, de que um acordo na pensão alimentícia não pode ser verbal. Ou ele é um acordo homologado por juiz, ou ele é uma sentença que determina o pagamento. Então, quando você passa a informar de forma genérica, né, sem tratar como consulta gratuita, sem tratar como um direcionamento de conteúdo, você acaba disseminando essas informações. Então, as pessoas vão saber, o fulano lá longe, que acabou vendo o seu post na rede social sobre o acordo de pensão alimentícia que deve ser homologado. Ele, puxa vida, o meu acordo não é homologado, então eu vou procurar um advogado, né, sendo esse que fez o post ou não, para regularizar o meu direito, porque senão meu filho um dia pode ficar sem pensão. Então, as pessoas passam a ter informações sobre o direito e as pessoas têm que ser bem informadas, né? Muitas pessoas têm o hábito de pensar que se elas derem tudo isso de graça, a pessoa não vai querer pagar uma consulta. Mas não é. As pessoas geralmente deixam de querer pagar uma consulta, deixam de querer procurar um advogado, porque nem sabem que precisam. Elas nem têm esse conhecimento, né? Não acham que aquela situação está sendo irregular. E é aí que vem o marketing de conteúdo, né? Você direcionar a forma como você fala, você produzir conteúdos relevantes para a sociedade, que, ao final de tudo, gera ainda uma prospecção de clientes lícita, né? Porque você está ali, você está aparecendo e você consegue se mostrar para as pessoas como advogado. E isso acaba prospectando clientes, sim, clientes, parceiros, contratos para palestras, contratos para, enfim, tudo é muito amplo que o marketing de conteúdo pode trazer para nós. Eu quero encerrar já, não acho que tem muito além para adentrar nesse primeiro momento, e eu só quero deixar uma dica para vocês. Quem tiver interesse em
entender mais sobre o marketing jurídico, começar a fazer trazer o marketing de conteúdo para a advocacia, estudar muito os limites, estudar o que é permitido, o que não é, formas, né, de falar, frases que geram ali uma questão um pouco mais ostensiva, assim, que você fala, por exemplo, procure um advogado de sua confiança para saber sobre os seus direitos, né? Isso não é necessário, então estudar expressões que possam que possam induzir o leitor, estudar muito a questão da estética, né, dos perfis do Instagram, com pessoas que já fazem isso. Enfim, hoje em dia, o internet, o Instagram principalmente, está cheio de conteúdo gratuito sobre. Então, tem muitas pessoas falando sobre o marketing jurídico de forma correta, né? Tem muita gente ensinando como você consegue prospectar clientes no Instagram. E eu acho que tudo isso é muito válido. Eu acho que se desde sempre nós tivéssemos esse conhecimento, né, sobre o marketing jurídico, se desde sempre isso existisse, a advocacia seria hoje muito mais evoluída do que já é. Mas eu, como advogada iniciante, somente há 4 anos, eu já vi como isso evoluiu nesse período. Evoluiu muito. Né? Quando eu me formei, quando eu comecei a advogar, a gente jamais imaginava o que era o marketing de conteúdo, o que era falar sobre isso. Né? Mas está sendo cada vez mais disseminado e é por isso que tudo está tendo tanta qualidade. A gente vê como as pessoas que estão trabalhando com o marketing de conteúdo estão tendo retorno e isso é muito importante e é o conselho que eu dou para vocês. Invistam nisso, né? Às vezes você fica com vergonha de falar, né, de se expor, mas faz parte do nosso trabalho. Se a gente quer ser visto, a gente tem que aparecer. E o cliente está lá para ver. Isso a gente sabe, é fato. Obrigada. Eu abro para perguntas, se vocês quiserem. Obrigado, Isa. Muito bom conteúdo. E eu acho que tem uma pergunta do Lucas Crepaldi aqui. Ah, tá. Deixa eu ver. A doutora Jennifer vai fazer uma pergunta. Tá. Vindo. Agora eu estou. Agora eu não estou. Não. Aqui também não. Eu posso responder a pergunta do Lucas, que está no Isso, chat responde primeiro? a pergunta do Lucas. Isso, até a doutora conseguir. Eu vou ler para todos aqui, caso alguém não tenha visto. Estudando sobre marketing em geral e não apenas focado na advocacia, verifiquei que é interessante estimular o público a interagir com seu conteúdo ao final das publicações, o famoso call to action. Na advocacia, não podemos fazer isso de forma alguma com o público. Por exemplo, pedir para curtir, caixinha de perguntas no Instagram, pedir para compartilhar com outras pessoas. Lucas, é muito tênue essa linha. Realmente, no marketing em geral, a gente fala sobre isso. Mas tudo isso vai depender do público que você quer atingir. Então, se o seu foco no Instagram não é falar para cliente final, você pode fazer dessa forma. Né? Hoje, o meu foco não é falar com o cliente final. Então, as minhas publicações não são direcionadas com conteúdo informativo sobre direitos e deveres. Então, eu coloco a call to action. Né? Compartilhe aqui sua experiência, curta aqui, enfim, esses tipos de chamada. Mas você pode, de repente, observar se isso é uma fala ostensiva. Por exemplo, o que é muito comum que os advogados façam, colocar no final, ficou com dúvida? Entre em contato conosco. Clique no chat para falar conosco. Procure seu advogado de sua confiança. Isso poderia ser dito uma call to action, né? Uma chamada para ação. Mas o que agrega isso no seu conteúdo? Quando você coloca uma call to action, quando você está falando com o cliente final, pode ser entendido como uma instigação do leitor ao litígio. Então, eu acho que tem que ser observado o teor da sua publicação e o teor dessa call to action, se realmente ela vai fazer sentido, né? Se é necessário o seu conteúdo. Às vezes, quando você está falando sobre guarda compartilhada, que é o exemplo que eu sempre uso,
para que você vai colocar? Compartilhe com outras pessoas que possam se interessar sobre o assunto. Agrega no seu conteúdo? Você está simplesmente querendo que pessoas indeterminadas tenham acesso a essa informação. E isso pode ser captação indevida de clientela. Porque se a pessoa se interessar, se a pessoa achar que aquele conteúdo é legal, ela vai mandar para outras pessoas. E você acaba não correndo o risco de ser demandado numa ação de um procedimento disciplinar por ter agido contra o código de ética. Então, acho que tem que ter muito cuidado nisso. Ver se realmente a call to action nessa situação vai agregar alguma coisa para o seu conteúdo ou não. Doutora, a doutora Jennifer não está conseguindo conversar aqui. Ela perguntou sobre o TikTok. O que a doutora poderia falar sobre o TikTok? Polêmico, né? Polêmico. Na verdade, sim. Hoje, até a OAB tem se posicionado várias vezes em relação ao TikTok, né? Que não seria permitido de forma alguma fazer. Em Minas Gerais, se eu não me engano, a OAB de lá decidiu que é estritamente proibido usar o TikTok para fins da publicidade na advocacia. O Paraná, que também ficou no meio termo ali, que poderia, desde que fosse um conteúdo de caráter informativo. Particularmente, eu, Isabela, não gosto, não tenho TikTok, nunca nem acessei, não tenho. E eu acho que acaba descaracterizando um pouco a nossa profissão, dependendo do que se faz, né? Dependendo do assunto que você aborda, dependendo da forma como você trabalha. Entretanto, o que nós temos que pensar é que hoje em dia o TikTok é uma rede social, uma das mais acessadas no mundo. Então, se tantos nossos clientes estão no Instagram, imagina se eles não estão no TikTok. Então, talvez se o seu público esteja lá, né? Se o seu público estiver lá e você conseguir produzir um conteúdo interessante, sem tirar a sobriedade da advocacia, que é o que está no nosso código de ética, no provimento, que a publicidade e a advocacia, ela tem que se portar com sobriedade, né? E limitação, descrição e sobriedade. Então, talvez alguns tipos de publicações no TikTok extrapolem um pouco. Mas isso tudo vai do bom senso também, porque até então nós ainda não temos uma definição. Por isso que eu comecei essa fala dizendo para vocês desse provimento novo que está para sair, porque vai trazer uma reviravolta no marketing de conteúdo, as pessoas vão conseguir entender muito melhor o que é, né? Começando pelo artigo 2, que está lá explicando o que é marketing de conteúdo. Então, eu acho que tudo está muito prestes a mudar. Mas sobre o TikTok, acho que depende muito. Doutora, então eu agradeço muito, em nome de toda a comissão, a sua participação aqui. Eu achei muito bonito quando a doutora colocou que esse marketing digital é essencial, porque nós, advogados, temos uma função social. Eu achei muito bonito, agradeço. Obrigada. A sua participação, prometa que vai voltar, tá bom? Sempre que eu for convidada, estarei. Tá bom. E eu muito obrigada. Agora, passo a palavra para a doutora e depois para a doutora Yara, que vai fazer as considerações finais, tá bom? Obrigada. Então, eu passo a palavra para a doutora. Doutora Yara? Tô sem voz, gente. Não, está aparecendo sua voz. Pode falar, querida. Agora eu tô sem imagem. Vocês estão me vendo? Sim. A gente te vê, sim. Pode falar. Você está vendo que eu não estou vendo? Gente, mas tudo bem. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu agradeço a presença da nossa palestrante. Agradeço também porque ela se dispôs a estar aqui para falar de um assunto tão importante, tão crucial para a nossa classe, porque realmente o marketing ele é importante desde que seja feito, né, com seriedade, sobriedade, e isso que ela falou é exatamente o que vem ao revés do que está acontecendo no mercado de trabalho. Alguns colegas estão usando de forma exagerada, né, sem limites, e eu acho que a gente tem que procurar formas de fazer isso com seriedade, utilizando toda a linguagem, né, necessária, como forma de passar, né, a informação, mas que a gente também siga alguns critérios e tenha limites, né, eu acho que a palavra também é limite. Gostei muito dessa frase dela também,
que esse marketing social é importante, porque nós, advogados, também temos uma função social. Então, a presença dela, que se dispôs a estar aqui para falar para a gente, os colegas que também estão aqui, né, que tiraram um tempinho para prestigiar esse evento. Agradeço a nossa presidente, que com tanto esforço e esmero vem fazendo um trabalho tão sério e competente à frente da nossa comissão. Agradeço todos os colegas também, eu falo em nome de todos agora. E, doutora Isabela, muito obrigada, e a sua fala foi muito importante. Eu vou repensar o que eu vi aqui hoje, né? Até a minha parte mesmo, enquanto profissional, eu acho que eu vou usar muito para melhorar, né, a minha apresentação, né, profissional, a minha forma, a minha linguagem. Então, eu acho que hoje foi muito útil. Eu tiro por mim que eu sei que eu vou conseguir melhorar muito a forma como eu vou me apresentar perante o meu público e perante a sociedade também, né? Porque a gente não pode visar apenas a parte profissional, a gente tem que visar a parte enquanto sociedade, como a gente pode passar a mensagem, né? Então, eu acho que é isso aí. Muito obrigada, uma boa tarde. Eu que agradeço, doutora. Obrigada pelas suas palavras. Obrigada. Doutora, então, muito